Oi gente, Jéssica Maciel aqui. Nesse vídeo vou te falar sobre estrutura própria para afiliados. Alguns detalhes aí sobre o que é domínio, o que é hospedagem, o que são plugins clonadores. Lá no meu Instagram eu abro caixinha de perguntas diariamente e eu sempre recebo perguntas sobre estrutura própria, sobre Hostinger, sobre ferramentas Ninja, sobre Elementor, enfim, algumas perguntas específicas e muitas pessoas acabam sem entender em qual momento utilizam essas ferramentas e o que são essas ferramentas. Então, nesse vídeo, eu vou te falar exatamente o que são cada uma das ferramentas que eu utilizo e em qual momento é interessante também você utilizá-las. Então, vamos para a tela do meu computador que eu vou falar sobre esses detalhes. Mas antes disso, se você gostou desse assunto, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você ser informado sempre que eu postar um novo vídeo aqui no meu canal. E lembrando também que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dessas ferramentas que eu utilizo, caso você tenha interesse em conhecer alguma delas, caso você já esteja nesse momento aí como um afiliado digital. Então as minhas indicações estarão aqui na descrição desse vídeo. Vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar cada uma delas e como eu as utilizo. Então, primeiro explicando aqui como que funciona, né? O que é estrutura própria, o que é domínio, o que é hospedagem. Então, gente, aqui ó, estrutura própria. Para a gente ter uma estrutura própria, a gente vai precisar sim ter um domínio que seria, na verdade, o seu site. Então, aqui o meu domínio é gmaciel.com, eu também tenho um domínio genérico chamado sitesoficiais.com e eu já vou te explicar o que é um domínio genérico, por que é interessante ter esse domínio genérico. Mas, basicamente, eu tenho esses dois domínios. Na verdade, eu tenho mais um domínio genérico em inglês, que são para os meus anúncios para gringa. Aliás, se você quer aprender a anunciar na gringa e ganhar em dólar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link com aulas gratuitas. Então tá, eu tenho então esses dois domínios, na verdade três, como eu falei para você, tem um terceiro domínio aqui, e esses domínios eles precisam estar em uma hospedagem, ou seja, uma plataforma que vai hospedar esses domínios, onde eu vou colocar as minhas informações para entregar aí para o mundo inteiro. Então aqui a plataforma que eu utilizo é essa plataforma que é a Hostinger. O que essa plataforma faz? Ela te entrega a hospedagem, mas essa plataforma também oferece domínio. Então se você vir aqui nesse item domínio, aí você coloca registro de domínio. Aqui você pode escolher o domínio que você quer. Então, no meu caso aqui é gmaciel.com. Eu já tenho esse domínio, mas digamos que eu não tivesse, eu quisesse comprar esse domínio. O que eu faria? Eu iria pesquisar aqui Gmaciel e aí eu vou verificar a disponibilidade desse domínio que eu coloquei. Nesse caso aqui, gmaciel.com já está em uso, gmaciel.com.br também, porque eu comprei os dois domínios. Então aqui ele vai me oferecer outras opções, .online, .expert, .store, enfim. Aí eu vou verificar o que é mais interessante para mim, o que tem mais a ver com o meu negócio e vou escolher. Caso eu queira o .com.br ou .com, eu vou buscar outras opções. Então, por exemplo, colocar um tracinho aqui. Então, esse também já está em uso. E aí eu vou tentando outros domínios até que eu consiga de acordo ali com o que é interessante para mim. Então, uma vez eu tendo o meu domínio, eu vou ter que hospedar esse domínio em alguma plataforma. Essa plataforma Hostinger aqui é a mesma que vende o domínio, também faz a hospedagem. Então, eu consigo dentro da plataforma comprar o meu domínio e já deixar ele hospedado dentro dela. Então, aqui no caso da Hostinger, que é a plataforma que eu utilizo e super indico, porque o atendimento deles é fenomenal. Sempre que eu preciso, eles estão dispostos ali, me ajudam de verdade. Então, aqui no caso da Hostinger, a gente tem três opções. A gente tem a opção aqui desse plano de R$7 por mês. Na verdade, eu tenho que contratar 48 meses para pagar esse valor. E nesse caso aqui, eu só terei um site disponível. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no meu caso, que tenho dois sites, na verdade três, eu já não conseguiria me encaixar nesta opção. Aí eu teria que ir para outra opção, que seria essa mais popular aqui. Nessa opção mais popular de 10, 11 reais aqui,
por mês dentro de 48 meses, eu posso colocar até 100 websites. Então, se eu quiser fazer um site para cada produto, eu consigo hospedar dentro desse plano. Isso que é o mais legal. Eu não preciso contratar novas hospedagens. Eu vou pagar aqui 11 reais por mês, no caso, né? 11 reais por mês numa contratação de 2 anos. E aí, dentro desse valor, eu vou conseguir colocar até 100 sites. Então, normalmente, esse aqui é o mais utilizado pelos afiliados. Essa terceira opção aqui é uma opção para quem tem um tráfego muito alto, que realmente precisa de uma função maior, né? Mas esse aqui já é suficiente e é o que eu utilizo. Então, o que eu fiz? Eu contratei os domínios, né? Esses dois aqui, tem mais um terceiro aqui, que é o da gringa. E dentro desses domínios, eu coloco dentro desta plataforma aqui, que é onde eu hospedo os meus sites, tá? Aí, dentro dessa plataforma aqui, dentro do meu site, na verdade, eu coloco o WordPress, que eu acho mais fácil de mexer, uma ferramenta mais fácil de mexer. Com o WordPress, a gente tem dessa forma aqui. Então, aqui tem o Wzinho do WordPress, aí aqui eu tenho as minhas ferramentas, tá? Aqui no meu Gemaciel e aqui nos meus sites oficiais. Ambos eu tenho as ferramentas para mexer pelo WordPress, que eu acho mais fácil. E aqui no caso dos plugins, então falando um pouquinho dos plugins, tá? O que são os plugins e para que eu utilizo eles? Então eu tenho o plugin Ferramentas Ninja. Esse plugin ele é um plugin pago, ele me possibilita copiar ou clonar uma página de vendas. Nesse caso aqui, se eu mostrar para vocês, eu tenho um plugin aqui, ele tem várias outras funções, tá? Mas as que eu mais utilizo são essas, de copiar ou clonar uma página de vendas. Então, por exemplo, assim, ó, como que eu utilizo esse Hotlink Plus? Como que eu faço? Eu utilizo ele no meu site genérico, ou seja, sitesoficiais.com. Por quê? Porque neste site eu vou utilizar diferentes produtos de diferentes nichos. Então aqui, se você olhar, eu utilizei aqui para formação holística. O que é o formação holística? É um produto da Hotmart que está quase sempre lá em 150 graus. Ele vende bastante, eu já vendi bastante dele, mas tem muitos anunciantes, ou seja, tem muita concorrência. Se a gente procurar aqui no Google por formação holística, você pode observar que o Google, nos anúncios, ele mostra apenas um anúncio por URL. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem estiver anunciando com a URL do produtor Portal Prosperidade ou Saber Consciente, são dois produtores diferentes nesse mesmo nicho. Se você estiver utilizando este link aqui, por exemplo, Portal Prosperidade, você está concorrendo com diferentes afiliados que também estão anunciando com o mesmo link. Então, às vezes, o CPC nem tá tão caro, mas você precisa aumentar o CPC da sua campanha para conseguir fazer com que o seu anúncio apareça, porque a sua URL é a mesma de vários outros afiliados. Então, aqui a gente pode observar o Portal Prosperidade, Saber Consciente, aqui ó, lojadocurso.com.br. Isso aqui provavelmente é um site genérico de algum afiliado. Aqui ó, LP Curso do Futuro, outro site de afiliado. E aqui a gente pode ver que depois disso não tem mais anúncios, ou seja, o Google ele não mostra mais de um anúncio da mesma URL. Então, para que a gente consiga concorrer ali nas primeiras posições, fugindo da concorrência de outros afiliados que estão utilizando a mesma URL do produtor, a gente utiliza esse plugin, que é o Ferramentas Ninja. É o que eu utilizo e é o que eu indico. Inclusive, se você tiver interesse em conhecer o Ferramentas Ninjas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse produto aqui para você conhecer um pouquinho mais sobre ele, tá? Mas então aqui, ó, se eu copiar este site aqui, se eu clicar aqui, ó, para abrir ele, tá? Então, eu vou clicar aqui para abrir ele. Você pode observar o seguinte, ele não vai mudar a URL, ou seja, vai ficar sitesoficiais.com/formação holística. Essa aqui é a minha URL final, certo? Então, é essa URL que vai aparecer aqui nos anúncios se eu estiver anunciando esse produto. Então, eu posso observar aqui que esse Portal Prosperidade, deixa eu ver se ele aparece aqui sem estar em anúncio, porque em anúncio eu não vou clicar. Bom, não tá aparecendo aqui.
Mas se eu entrar lá no site do Portal Prosperidade, eu posso observar que é esse mesmo site aqui, tá? É esse mesmo site. O que acontece? Ele está camuflado por trás do meu link, da minha URL final. Então, aqui nesse caso, eu estou utilizando ferramentas Ninja para fugir da concorrência. Outro plugin que eu também utilizo, mas não funciona como esse exemplo que eu te dei, fugir da concorrência, é o Pretty Link. Por quê? Porque o Pretty Link eu vou conseguir colocar no meu link a estrutura do produtor, porém a URL final vai ser a do produtor. Quando que eu utilizo esse Pretty Link? Quando eu quero fazer alguma divulgação de links e não quero mostrar o go.hotmart, então eu quero mostrar ali o meu link. Se você observar aqui na descrição desse vídeo, eu vou compartilhar com você o link da Ferramentas Ninjas, eu vou compartilhar com você o link da Hostinger, mas nenhum deles vai estar hostinger.com, ferramentasninjas.com ou então monetize.com, que é o caso da Ferramentas Ninja. Vai estar gemaciel.com/ferramentas ninja. É isso que eu faço com esse Pretty Link. Então, se eu entrar aqui no meu site, né, eu vou observar aqui, ó, Pretty Links, tá? Se eu entrar aqui nos meus Pretty Links, eu tenho vários. Então, por exemplo, Gringa Academy. Gringa Academy é um curso focado em anúncios na gringa. Se você quiser também saber um pouquinho mais sobre esse curso, eu posso deixar o link aqui para você conhecer. Então, o Gringa Academy, ele é um curso da Hotmart, tá? Se eu colocar aqui em editar, eu consigo observar que a URL final desse curso é go.hotmart. Olha só, a URL que eu estou utilizando é go.hotmart, não é a URL final, é a URL da plataforma, tá? Go.hotmart. Se eu copiar este link aqui e eu abrir ele aqui no navegador, go.hotmart, ele vai ir para o site do Gringa Academy, que é o produto que eu divulgo. Porém, se eu pegar o meu link de afiliada, olha só, então go.hotmart, Gringa Academy, ok? Foi para a página oficial do produtor, que é o gringaacademy.com. Agora, se eu pegar o meu link aqui, eu gerei um link que ficou gemaciel.com/gringaacademy, tá? Deixa eu voltar aqui para pegar esse link inteiro. Então, se eu copiar aqui, tá? gemaciel.com/gringaacademy, olha só. Vou colar, olha só como é que fica o link para eu divulgar para as pessoas. gemaciel.com/gringaacademy, certo? Se eu der um enter aqui, ele não vai manter essa URL, ele vai mudar para a URL do produtor. Então mudou, ó, gringaacademy.com. Tá vendo que é a mesma URL final? Então isso não funciona na questão de divulgar, fazer anúncios lá no Google para fugir da concorrência. Para isso não funciona. O Pretty Link, na verdade, ele vai funcionar para que eu possa fazer divulgação aqui nas minhas redes sociais ou divulgar em qualquer outro lugar com o meu nome, para ficar mais bonito, é Pretty Link, né, para deixar o link mais bonito aos olhos do cliente. E também, obviamente, se eu quiser fazer algum rastreamento, eu consigo aqui no meu Pretty Link editar, aí aqui eu consigo fazer algum rastreamento. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o SRC, ponto de interrogação, né, porque não tem nenhum e-comercial aqui, ó. Ponto de interrogação, SRC igual, sei lá, YouTube, eu posso colocar assim. Então, eu sei que esse link aqui eu divulguei no YouTube, entendeu? Então, eu consigo fazer um rastreamento também através do Pretty Link. Então, são esses os plugins que eu utilizo. Além desses plugins, também a gente pode utilizar o Elementor. No caso do Elementor, a gente pode fazer uma clonagem de página por HTML. É um pouquinho mais complicado, mas também é possível. E através da clonagem de página por HTML do Elementor, a gente consegue fazer isso gratuitamente e é mais garantido, por exemplo, que a gente não vai receber bloqueios, porque o Google Ads ele pode identificar este plugin clonador, tá? Às vezes o Google identifica e não aceita. Então, nesse caso, a gente pode utilizar a clonagem por HTML. Ou caso você não queira gastar aí com plugin clonador, você pode utilizar essa função de HTML. Qual que é a principal diferença?
No caso do Ferramentas Ninjas, eu vou copiar o URL final, o URL do produtor, vou copiar ali a URL da plataforma que eu estou divulgando, vou jogar ali e o Ferramentas Ninjas vai trazer esse site para dentro do meu. No caso do Elementor, eu tenho que fazer eu tenho que copiar através de um código, então é um pouquinho mais complicado, tem um pouquinho mais de técnica ali por trás, que é bem importante a gente levar em consideração, senão a página fica toda desconfigurada, tá? Então, aqui, outra coisa que eu também quero trazer para vocês é quando que é importante a gente ter o nosso site próprio, a gente ter a nossa estrutura própria. Então, quando a gente quer fugir da concorrência da estrutura do produtor, que foi que eu te mostrei aqui no caso dos anúncios, né? Que o Google apenas mostra um anúncio por URL. Então aqui, Portal Prosperidade só vai aparecer uma vez. Então digamos que tenha 200 afiliados mandando para a página de vendas do produtor. São 200 afiliados concorrendo por essa vaguinha aqui do Portal Prosperidade, fora a concorrência de outras URLs para a mesma palavra-chave. Então é muito importante levar em consideração isso. Então quando a gente quer fugir da concorrência de estrutura do produtor. Outra situação, quando a gente quer fazer uma pré-sell para anunciar produtos black. E produtos black aqui não são só produtos de emagrecimento ou produtos de sexualidade. Produtos do nicho black são aqueles produtos que o Google não aceita serem divulgados através da rede de pesquisa, que o Google não aceita a página de vendas. E aí você precisa fazer uma pré-sell, que é uma pré-página de vendas, ou seja, você vai anunciar para a sua pré-sell, o cliente clicando na sua pré-sell, ele clica no seu botão principal e aí sim vai para a página de vendas oficial. Então, nesse caso aqui, quando você quer fazer uma pré-sell, é interessante você ter a sua estrutura própria para anunciar direto para o seu site. E também é bem legal quando a gente tem estrutura própria, quando a gente está divulgando produtos bem validados e produtos com bastante busca. Por quê? Porque daí a gente pode trabalhar no remarketing, ou seja, a gente pode mostrar anúncios novos para aquelas pessoas que entraram na nossa página de vendas. Isso é um pouquinho mais avançado, mas é um jogo bem legal, porque as pessoas, você vai anunciar ali o produto, as pessoas vão clicar na sua página de vendas e depois você pode perseguir essas pessoas que entraram na sua página de vendas, persegui-las através do Facebook, persegui-las através de anúncios aqui no YouTube, por exemplo, através da rede de display, ou seja, em diversos lugares. Sabe quando você procura por alguma coisa, uma geladeira, um tênis, enfim, algo do tipo, e aí depois aquela coisa não para de aparecer para você em todos os lugares? É basicamente isso, é o remarketing. Então, quando você tem a sua estrutura própria, você consegue observar as pessoas que entraram dentro do seu site e anunciar novamente, especificamente para essas pessoas. E também, obviamente, quando você quer ter a sua estrutura de afiliado à autoridade, que é o meu caso aqui. Eu divulgo diferentes produtos como afiliado à autoridade e aí eu tenho a minha estrutura para conseguir entregar todo esse conteúdo para vocês. Espero que tenha ficado claro. Se você ficou com qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer poder te ajudar. Me segue lá no Instagram, manda sua dúvida também na caixinha de perguntas que eu estarei sempre à disposição para te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Até mais.